Eu salgo de Venezuela para ir a visitar a uma filha minha na Argentina, na cidade de Buenos Aires. E salgo na moto, eu tenho a oportunidade, recursos mais ou menos legais na Venezuela ainda. Mas moto estragou em Boa Vista. Depois, uma população chamada Mucajaí. Isso ocasionou que eu tive que morar em diferentes sítios de Boa Vista com a finalidade de esperar o reposto que me iam enviar minha esposa desde Venezuela, porque aqui em Brasil não havia o reposto. Estuve em 4 refúgios em Boa Vista. Uno, la Plaza Bolívar, otro, una iglesia, otro, la Tifre Salomón, Operación Acolhida do Brasil. E, por último, em Rondon 2. De Rondon 2, me deram a oportunidade de vir a Curitiba, e aqui estou. Eles chegam até aqui fugindo da Venezuela porque as condições de vida lá estão extremamente precárias. Muitas pessoas ganhavam um salário inteiro e conseguiam comprar só um saco de arroz. São relatos cotidianos que a gente recebe da dificuldade de continuar vivendo na Venezuela por essas questões, principalmente de alimentação, de falta de segurança. Então essas pessoas decidem migrar para buscar uma condição de vida melhor. O mapa da Venezuela e o quartzo do Roraima sempre acompanham para mim. Eu espero fazer carreira aqui, conseguir trabalho, conseguir uma casa, trazer a minha família da Venezuela e a minha filha de Argentina para cá, para que more comigo. E surgir, trabalhar por Brasil e por minha família. A questão da inserção laboral tem sido a principal dificuldade, mas não porque são migrantes. A gente percebe que Curitiba tem uma rede local de acolhimento muito positiva e muito bem articulada. O governo estadual, o governo federal e o governo municipal, eles respaldam o migrante nesse sentido. Então, a dificuldade principal é porque realmente o trabalho tem sido uma coisa difícil, tanto para brasileiros quanto para migrantes. Então, essa ainda é a principal dificuldade, mas eu não sinto que isso seja por causa de xenofobia ou por causa de algumas outras questões que muitas vezes se fala quando também se fala em migrações forçadas. Eu acredito que é por uma dificuldade mesmo nesse cenário agora. Então, o Sr. Jorge, ele tem uma história muito particular, né? Tem uma diferença porque ele migrou, na verdade, não por uma questão de que ele não conseguia mais viver na Venezuela, pelo que eu conheço a história dele. Ele migrou porque ele tinha vontade de conhecer outro país, ele queria morar primeiro na Argentina, né? E por algumas questões de que a moto dele quebrou, ele não conseguiu reaver o dinheiro para consertar, tiveram alguns problemas na sua trajetória, ele acabou ficando aqui no Brasil, mas não era o destino final. Então, isso acontece com muitos migrantes. Muitas vezes o destino final são outros países e eles acabam ficando por aqui. Mas eu acho que o Sr. Jorge, também pela questão da idade, de que ele já está na faixa da terceira idade, apesar de se considerar fazendo rapel e ter todo esse lado aventureiro, então é diferente por isso, porque ele se encontra numa situação um pouco melhor do que muitos migrantes que a gente recebia na fronteira, mas ao mesmo tempo, pela questão da idade, ele encontra uma certa dificuldade em inserção como ele gostaria.
Mas eu acho a história dele muito positiva também, porque mostra como os migrantes eles têm essa vontade de recomeçar, eles têm essa garra e não importa qual idade, porque a gente vê muitas histórias de superação que são lindas. E eu acho que isso é grande parte a gente trabalha para poder ver essas histórias de superação. E eu acho que é importante também mostrar esse lado positivo da migração, porque a gente lida todos os dias com histórias que são muito difíceis, que fazem com que a gente queira encontrar todas as alternativas possíveis, só que muitas vezes a gente não conta ou não fala desses relatos da migração que deu certo, da parte positiva, que é importante, porque a migração ela tem que ser positiva e ela é positiva. E da maneira correta, as pessoas podem contribuir para o país que elas chegaram e elas vão conseguir recomeçar a sua vida. E, nossa, isso é mais importante. Quando a gente vê isso, é lindo. A gente percebe que todo o trabalho que a gente faz vale a pena.